Pérola, Davi, Emanuele, Luan, Micaele, Eric, Emanuel, Miguel. Mas quem será que está chamando vocês? Vocês conhecem essa voz? Quem é que está chamando? A paz do Senhor, crianças! Isso é uma forma de comunicação. E você sabe o que é comunicação? É falar para alguém uma mensagem da melhor forma possível. Isso é comunicação. E quais são os meios de comunicação que vocês conhecem? Eu conheço muitos meios de comunicação, não é? Aqui mesmo tem um meio de comunicação que é o celular. Mas existem outros meios de comunicação, como a televisão, o jornal, computador. E tem outros aqui nessa caixa, que é também um meio de comunicação. Olha só, o livro é um meio de comunicação. Ah, vocês têm esse meio de comunicação? O tablet, ele também é uma forma de comunicação. E para as pessoas que são surdas e mudas, como será o meio de comunicação? Oi, crianças, tudo bem? Saudade de vocês, a paz do Senhor. Foi isso que a Pro falou no começo do vídeo. E assim, vocês sabem, né, que existem várias línguas, o português, o inglês, o espanhol, e existe também a Libras, que é a segunda língua do Brasil, vocês sabiam? A Libras é a língua dos surdos e significa Língua Brasileira de Sinais. E assim, vocês sabem também que a lição hoje fala que Deus fala de diferentes formas, né? Deus fala... Ah, não, isso eu não posso contar, porque a Promora vai contar, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer juntos o versículo-chave de hoje? O versículo-chave diz: Deus fala de diferentes formas. Está escrito lá em Jó, capítulo 33 e versículo 14, certo? Preste atenção na Promara e um beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau! E como é que Deus falava com o seu povo lá no Antigo Testamento? Você sabe como era que Deus se comunicava com o seu povo? Ele usava a natureza, ele usava também sonhos para falar com o seu povo, ele também usava anjos, enviava anjos para comunicar o que ele queria. E também ele usava profetas que ouviam a mensagem de Deus e falava com o seu povo. E é aí que nós iremos aprender o que a Bíblia fala. O versículo é: Deus fala de várias maneiras. Está registrado lá no livro de Jó, capítulo 13 e o versículo 14. E hoje, como é que Deus ele fala conosco? Através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então Deus usa a sua palavra para falar com o seu povo, com todos os registros de tudo que aconteceu. Então Deus ele fala conosco. Também Deus ele usa profeta. Existem muitos profetas que ouvem a voz de Deus e fala conosco. Deus usa. E também Deus fala conosco através de sonhos. Quando a gente está lá sonhando, Deus ele fala conosco. E Deus também ele fala no nosso coração. E o tema da nossa lição hoje vai falar sobre um amigo que ouviu a voz
de Deus. Está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, do 12 ao 15 está registrado essa história. E também no capítulo 3, todinho vai falar. E quem é esse amigo que ouviu a voz de Deus? Quem será ele? A Bíblia vai dizer que lá há muito tempo, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha 3 séculos, 300 anos que não ouvia Deus falar. Mas por que, Promara, Deus não falava com o seu povo? Porque o seu povo estava desobedecendo. Quando a gente fica zangado com alguém, a gente quer falar com ele? A gente não quer falar com alguém quando a gente fica zangado, não é? Assim mesmo era Deus. Deus estava zangado com o seu povo e não queria falar com eles. Aí, a Bíblia vai dizer, em Samuel, que existia uma mulher que chorava muito para Deus. Chorava, Deus, eu preciso, Deus, de um filho. E ela, de tanto orar, de tanto ela chorar, e ela falou assim, olha, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para servir na sua casa, para ficar lá no tabernáculo com o sacerdote. Eu prometo, Senhor. E aí Deus concedeu para Ana e Eucana um filho. E sabe como era o nome deste menino? Samuel. Exatamente, Deus concedeu Samuel para Ana e Eucana. E será que Ana cumpriu o que ela prometeu? Entregar o seu filho para o templo, para serviço da obra do Senhor? Exatamente. Quando Ana desmamou o menino, Ana entregou para Eli, para o sacerdote. Eli, profeta não, sacerdote, para que Samuel se tornasse um profeta da casa do Senhor. Só que antes de Ana entregar Samuel para o templo, para o serviço do Senhor, ela ensinou tudo para Samuel. Ela ensinou Samuel a orar, assim como mamãe, assim como papai. Pega a Bíblia, ensina para você versículos, ensina como você deve se comportar, ensina você a orar. Ana também fez isso. Ensinou para Samuel tudo o que ele deveria fazer. Amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. E Samuel foi para o tabernáculo sabendo de todas as coisas que sua mãe lhe ensinava. Ele sabia orar, ele sabia obedecer. E Samuel ficou lá, ó, junto com o sacerdote Eli. Só que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não tinham o mesmo comportamento. Ele estava fazendo todas as coisas erradas, mas Samuel não. É uma lição que deixa para você, criança. Mesmo que as outras crianças façam coisas feias, você não pode fazer coisas feias. E Deus queria falar com Samuel, e ele era novinho e não sabia que Deus falava assim como vocês ouviram lá no início. Deus também falava com o seu povo desta maneira, ouvindo. Quando Deus falava, a pessoa conseguia ouvir a sua voz. E uma certa noite, Samuel estava lá no tabernáculo, lá no templo, dormindo. E aí Deus, ele chama Samuel. Samuel, Samuel. E aí ele corre para o quarto de Eli e diz assim, Eli, você me chamou? Aí ele disse assim, eu não te chamei não, volte para a sua cama e vá dormir. Aí quando ele estava deitado, novamente aquela voz, Samuel, Samuel. De novo, a segunda vez, aquela voz estava chamando Samuel.
E Samuel correu para o quarto de Eli, perguntando se ele tinha chamado. Aí ele disse: não, eu não te chamei, volte para a cama de novo. E quando foi a terceira vez que a voz chamou: Samuel, Samuel. E aí ele foi até o quarto de Eli perguntar novamente: você me chamou? Ele disse: não. Aí só que ele entendeu que ali era a voz de Deus. Aí ele falou assim: olha só, quando você voltar para o seu quarto, quando esta voz te chamar novamente, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Olha a comunicação, olha aí, ele queria mandar uma mensagem. E você, ficaria com medo se uma voz te chamasse? Mas a voz de Deus não nos dá medo. A voz de Deus é maravilhosa. Criança também ouve a voz de Deus. Adulto, criança, ouve a voz de Deus. Não duvide quando a sua criança tiver uma mensagem de Deus para a sua vida. Não duvide se Deus quer usar o seu pequenino na casa do Senhor. E foi assim que aconteceu com Samuel. Ele pôde ouvir a voz de Deus. Você, criança, é um instrumento que Deus quer usar. E assim começou o ministério de profeta da casa do Senhor. A partir de então, Samuel foi um grande profeta em Israel. Deus abençoe você, que você possa sempre ouvir a voz de Deus. Um beijo no seu coração e próxima semana tem mais.